Agora eu irei apresentar o pastor, muitos já conhecem, ele esteve aqui conosco ontem, pastor Fred. Ele é coordenador da escola bíblica lá no Novo Tempo. Às vezes ele também apresenta o programa Lugar de Paz, casado com a Mariana, acho que muitos também conhecem aqui. Seja muito bem-vindo, pastor. Você está liberado para encerrar a nossa Semana Jovem. Feliz sábado. Uma alegria estar de volta aqui. Dormiram bem? Maravilha, muito bom. Também dormi bem. Legal te ver aí, casal especial, amigo de longa data. Eu creio que os mais antigos, né, como a família do Bonete, já me conhece meu pai, conhece minha mãe, né? Ontem estava conversando, cadê a Riane? Está aí a Riane? Mas estava conversando com a Riane, né? Que antigamente, para se conhecer alguém, a gente perguntava de quem você é filho. Hoje já se pergunta assim, o que você faz? Qual a sua profissão? Você quer conhecer alguém? Né? Antigamente se perguntava, quem são os seus pais? Então, eu sou filho do Zé Luiz e da Marli, alguns conhecem. Casado com Mariana, filha da Kika, talvez alguns conheçam aqui a Kika. E é uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã de sábado para dividir a palavra de Deus. Agradeço mais uma vez ao convite e é sempre uma alegria retornar a essa igreja do coração, que é a igreja do Jardim Boa Vista. Eu me lembro quando preguei aqui, quando ontem eu estava contando a história de Davi, eu me lembro quando preguei aqui ainda quando era estudante de teologia e eu preguei um sermão de Davi. Me lembrei deste episódio, porque Davi ficou 1 ano aproximadamente sem confessar o seu pecado. E aí eu me lembrei, puxa, eu já preguei isso aqui na igreja do Boa Vista. Quanto tempo? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Fico feliz de ouvir aqui os testemunhos. Esse podcast aqui é nota 10, viu? Nota 10, que continue, porque são testemunhos e os testemunhos nos ajudam a nos fortalecer, nos ajudam, de repente, a nos reafirmar na fé. E quando eu dou o testemunho, eu também me fortaleço e ajudo a fortalecer os outros. Então, não tenha vergonha, não tenha medo, porque nós somos chamados por Deus para sair da zona de conforto. A primeira zona de conforto que a gente saiu foi da barriga da mãe. Não é verdade? Não existe coisa pior do que sair da barriga da mãe. O pior já aconteceu. Não é verdade? Então agora Deus está chamando a gente para sair constantemente da zona de conforto. A mensagem que Deus tem para você esta manhã é uma mensagem especial. E eu aprecio muito esta mensagem. Quero convidar você para abrir a Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Quero ouvir a Bíblia se abrindo. Eu acho que vocês projetam ali também? Que legal, que legal. Isso é muito bom. Para quem prefere, pode acompanhar pelo telão, mas para quem quer ler na Bíblia, anotar, grifar o texto bíblico, grife esse texto, porque esse texto que eu vou ler com você é de uma riqueza muito grande. E eu quero destacar 3 palavrinhas neste texto, e a mensagem desta manhã, ela vai abordar as nuances dessas 3 palavrinhas. Romanos capítulo 15, verso 13. O texto diz assim: E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ali a versão que está projetada fala gozo. Na minha versão, que é a Nova Almeida atualizada, diz alegria. E eu pergunto para você neste momento, como é que Deus é chamado por Paulo neste texto? O Deus da esperança. E aí eu faço uma pergunta para você: onde é que nós vamos depositar a nossa esperança? Estamos vivendo em uma época complicada, onde vem surgindo filosofias e filosofias estranhas, inclusive
no meio cristão. Inclusive, alguns ditos mestres propagando ideias, propagando conceitos, relativizando verdades. Isso você encontra dentro do cristianismo, você encontra também nas universidades, você vai encontrar de tudo. De tudo. Nas universidades você vai encontrar professores, mestres, tentando convencer você de não mais crer na palavra de Deus. Ou de pelo menos considerar a Bíblia apenas como uma mera obra literária. Não, a Bíblia, tudo bem, você pode ler a Bíblia, mas a Bíblia é apenas uma obra literária, escrita por seres humanos. E, de fato, uma bela obra literária, não mais do que isso. E tais professores em universidades, muitos deles ateus, evolucionistas, vão dizer que a Bíblia é apenas uma bela obra literária, não mais do que isso. E é interessante que alguns teólogos contemporâneos também consideram a Bíblia apenas como uma mera obra literária. Você vai perguntar assim para eles, mas calma aí, o Mar Vermelho se abriu? Não. Na verdade, eles atravessaram uma parte rasa do mar. Essa questão de abrir uma muralha, né? E outra muralha de água. Isso é recurso literário. Isso é uma alegoria, isso é um artifício literário. Mas calma aí, as pragas, o rio, as águas se tornaram vermelhas como sangue. Não, isso foi um vulcão que estava ali em ação e aquilo ali, de alguma maneira, interferiu nas águas da localidade e aquilo ali aconteceu dessa maneira. Ou seja, eles não acreditam em milagres. A Bíblia apenas como uma mera obra literária. Eu não creio nisso. A Bíblia é a palavra de Deus. Onde é que você vai depor a sua esperança? Colocar a sua esperança? Em filosofias humanistas? Em filosofias sociais? Onde que reside o problema da humanidade? O problema da humanidade é um problema social ou é um problema que reside no coração do ser humano? Onde é que está o problema da humanidade? Pode falar. No coração do ser humano. Então não se resolve o problema da sociedade tentando reformar a sociedade com políticas sociais. Se reforma a sociedade como? Novo nascimento, uma reforma do ser, do coração. Jesus disse que é do coração que brotam o quê? Os maus desígnios. De repente, de uma forma inexplicável, a pessoa está adulterando na mente. Gente, como? Está alimentando um pensamento de cobiça por uma mulher ou por um homem. De repente, a pessoa está cometendo homicídio no coração. Se eu pudesse esganar, eu mataria aquele indivíduo. A Bíblia diz que já matou. Só não matou por falta de oportunidade ou por medo de ser preso? O problema da humanidade é uma questão de natureza humana. E não é através de política ou políticas sociais que você vai resolver o problema intrínseco da natureza humana, que é uma natureza corrupta. Onde é que você vai depor sua esperança? Em um político que está prometendo 1001 coisas? Não, ou em outro político. Eu não vim falar de política, por gentileza, mas eu preciso dizer aqui onde você vai depositar a sua esperança. Na política? Em seres humanos? Lembre-se, quem é que estabelece reis e remove reis? É Deus. Deus está no controle, Ele é soberano. Ele está conduzindo a história para o seu ápice. E qual é o momento culminante da história? A volta de Jesus. Jesus Cristo é um personagem histórico. Os críticos vão dizer, não, eu acredito, Jesus viveu, é verdade, mas não acredito que ele era Deus.
Não acredito que ele ressuscitou. Para nós cristãos, Jesus Cristo é um personagem histórico. Ele dividiu a história antes e depois de Cristo. Ele ressuscitou, foi visto, apareceu para 500 pessoas em uma ocasião. Os seus apóstolos, seus discípulos viram, as mulheres deram testemunho. E a maior evidência de que a Bíblia não está mentindo é o testemunho das mulheres. Sabe por quê? Nós vimos ontem como é que um judeu acordava? Dizendo: obrigado, Senhor, por não ser mulher. Se a Bíblia tivesse sido fabricada para tentar provar a messianidade de Jesus e a realidade de que ele havia ressuscitado, os escritores não teriam escolhido mulheres para supostamente contar e testemunhar a respeito da ressurreição de Jesus. Eu poderia dar inúmeras evidências aqui. Onde é que você vai depositar a sua esperança? Onde você vai depositar a sua confiança? Na política? Não. Em seres humanos? Não. Você certamente vai ser desapontado. Você vai depositar sua confiança na riqueza, no seu salário, na sua poupança, no seu patrimônio, no seu intelecto, na sua saúde? Tudo isso passa. Tudo isso passa. Como foi mencionado na igreja de onde eu vim agora, a Vivi, você correu mais que eu, hein? Num batismo, 10 anos passa assim, olha. Uma menininha lá de 10 anos perguntando: quantos você tem? 10. Imagine o que vai ser da vida dela daqui 10 anos, com 20 anos de idade. Passa assim, olha. Onde você vai depositar sua esperança, sua confiança no seu tempo de vida? O que é viver 70, 80? Se chegarmos lá, 90? Passa assim. Onde você vai depositar a sua esperança? A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Então, Deus não é homem para mentir. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Você quer ver um exemplo da confiabilidade da Bíblia? Vou dar um exemplo para você. Existem inúmeras, dezenas de profecias messiânicas. Você sabe o que é uma profecia messiânica? São aquelas profecias do Antigo Testamento que tratavam da primeira vinda de Cristo. Por exemplo, Miqueias 5, verso 2 diz que ele nasceria onde? Em Belém. Miqueias foi escrito possivelmente aí no 5º século antes de Cristo. Só para você ter uma ideia. A Bíblia diz lá no Salmo 22 que Jesus seria crucificado. Ele seria traspassado nas mãos e nos pés. E ainda diria assim: Senhor, por que me desamparaste? Cerca de 900 anos antes de Cristo. Temos profecias espetaculares, com precisão. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 7 que Jesus nasceria de uma mulher virgem. De uma mulher virgem. E isso também aconteceu. A Bíblia diz que Jesus seria traído por um beijo, seria traído por um amigo. Isso aconteceu. Eu estou pegando apenas algumas. E aí um camarada chamado Peter Stoner, ele fez uma análise científica da probabilidade de apenas 7 profecias messiânicas terem se cumprido desde o tempo em que elas foram escritas até o tempo em que elas se cumpriram em uma pessoa. Reunindo essas profecias que eu mencionei para você, e mais algumas, como, por exemplo, Jesus foi traído por que tipo de moeda? De prata e não de ouro. Por quantas moedas de prata? E não 29. Qual a probabilidade das que eu já tinha mencionado e mais desses elementos terem se cumprido na vida de Jesus ou de uma pessoa, desde o tempo em que elas foram escritas, e ele submeteu o seu cálculo a um comitê científico dos Estados Unidos, a um comitê de análise científica para analisar o material probabilístico. E o comitê científico disse: o cálculo é seguro, a metodologia científica é segura.
e o resultado é seguro. E sabe qual foi o resultado? Uma chance em 100 quatrilhões. Para tentar explicar para você o que significa essa quantidade de uma chance em 100 quatrilhões, o próprio Peter Stone, no seu livro The Science Speaks, ele descreve uma ilustração. Seria como você pegar 100 quatrilhões de moedas de $1. Eu nunca vi moeda de $1, nem sabia que existia. O livro foi escrito em algumas décadas mais antigas. Mas você pega 100 quatrilhões de moedas, marca com um X em apenas uma delas e espalha essas moedas pelo estado do Texas. E o estado do Texas é pequenininho, né? É enorme o estado do Texas. 100 quatrilhões de moedas no estado do Texas, bem distribuídas, vai formar mais ou menos uma camada de uns 40 centímetros. 30, 40 centímetros de moedas. E aí você vai pegar um indivíduo e vai dizer, agora você terá apenas uma chance para encontrar aquela moeda marcada com um X vermelho. E a pessoa vai, não, calma. Você ainda vai ter que colocar uma venda nos olhos. Essa seria a chance de apenas 7 profecias messiânicas terem se cumprido em Cristo. Onde você vai colocar sua confiança? Onde? Onde? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem. Deus é Deus. E aquilo que ele fala e aquilo que ele promete, ele cumpre. Então Paulo chama aqui Deus como Deus da esperança. E Deus, ele quer encher o seu coração de toda alegria. Antes de falar de alegria, é importante nós mencionarmos o que é fé. E, por gentileza, projeta o texto de Hebreus capítulo 11, verso 1. Olha que interessante esse verso, porque aqui o autor do livro de Hebreus, que cremos ser Paulo, ele escreveu dizendo, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A Almeida Corrigida vai trazer assim, ora, a fé é o firme fundamento. Mas calma aí. Quer dizer que fé não é cega? Não, não é cega. Deus não nos chamou para ter uma fé cega. Fé cega seria fideísmo, e há uma diferença entre fideísmo e fé. Agora, continua, coloca o verso 2 e em seguida. Olha só que interessante. Hebreus, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Próximo. Pela fé entendemos que os mundos, ou universo, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Para um pouquinho, deixa aqui. Pela fé entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. Alguém estava lá enquanto Deus estava criando? Eu não vi. Você viu? Alguém estava lá na semana da criação? Eu também não, ninguém viu. Eu creio nisso pela fé. Mas as evidências que Deus deixou ao longo da história me levam a ter tranquilidade no coração de que isso daqui é verdade. Como eu acabei de mencionar, olha essa tremenda evidência das profecias messiânicas. Eu poderia trazer uma série de outras evidências, por exemplo, a sintonia fina. Você sabia que se a Terra fosse um pouquinho mais distante em sua órbita do Sol, o planeta Terra não teria vida aqui? Se fosse um pouquinho mais perto, ele seria tão quente que a vida aqui seria inviável? Preste atenção, estamos no inverno. Algum tempo atrás, uns 4 anos atrás, acordamos aqui, tinha 1 grau. Lembra disso? E olha que a Terra está na sua órbita. Tem países aí que está 40 abaixo de zero. Imagine se a Terra está só um pouquinho mais próxima, um pouquinho mais distante do Sol.
A quantidade de oxigênio que existe na atmosfera é de aproximadamente 70%. Se essa taxa fosse 5% maior, sabe o que aconteceria? Incêndios espontâneos ocorreriam e a vida não seria possível, viável na Terra. E se fosse 5% menor, morreríamos sufocados. Tudo isso indica essa sintonia fina que há nas coisas criadas, demonstram que houve alguém, um ser inteligente, que calibrou com exatidão cada um desses detalhes. Vou dar outro exemplo. Movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação é aquele movimento que a Terra dá em torno de si mesma, em um período de, se não me engano, 23 horas e 56 minutos, se não me engano. Pare para pensar. Se esse movimento fosse um pouquinho mais rápido, sabe o que aconteceria? Ventanias tão poderosas, tão destruidoras, que a vida aqui na Terra seria inviável. E se o movimento fosse um pouquinho mais lento? Teríamos noites mais longas e, portanto, períodos de frio mais longo e dias mais longos, e a vida seria praticamente inviável aqui na Terra. Poderia falar sobre a distância da Lua, que rege, controla ali as marés. Eu poderia falar de inúmeras evidências. São evidências que apontam para a realidade de um Deus que existe, de um Deus criador, de um Deus inteligente que calibrou com precisão cada um desses detalhes, para que nós pudéssemos viver num ambiente perfeito. É verdade que o pecado, lamentavelmente, afetou a obra criada. É verdade. Acreditamos que com o dilúvio a terra se inclinou. E aí você tem os polos, congelados. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Tudo como resultado da tragédia do pecado. Mas ainda Deus está sustentando os mundos, o universo, pelo seu poder, pelas leis que Ele estabeleceu. E Ele há de restaurar todas as coisas. Agora, minha pergunta novamente: onde é que eu vou colocar a minha esperança? Essa esperança, essa fé não é uma fé cega, ela está sobre um firme alicerce. Firme alicerce. Agora, eu quero falar sobre a segunda palavrinha. Mas antes de falar dessa outra palavrinha, eu preciso falar ainda de esperança. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 15, verso 19. É um texto formidável da palavra de Deus. O texto diz assim, olha. Paulo dizendo, se a nossa esperança em Cristo, estou achando aqui ainda, tá? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais felizes? Mas por que somos infelizes se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida? Um dia eu estava lá na roça com meu pai e nós estávamos fazendo uma valeta. Na época não existia telefone celular como este aqui, não existia, mas existia o celular rural. Mas para poder colocar o celular rural, nós tínhamos que construir uma casinha no alto da montanha do morro e fazer uma valeta lá do alto até a casa para poder fazer passar toda a fiação. E a terra estava dura, inverno, não chove, e estava eu e meu pai fazendo uma valeta. A valeta, que devia ter uns 30 centímetros, estava lá com uns 15 e os calos na mão. E aí o tempo fechou, começou a ventar, um frio, e meu pai tinha uns 60 anos de idade nessa época. E eu devia ter ali uns 20
6 anos. Mais ou menos. E aí, 46. E aí eu disse assim, pai, vamos embora. O tempo fechou, estamos cansados. Meu pai estava ofegante, tem 4 cirurgias do coração, e ele disse assim, filho, e o que sobrou de mim? E o que sobrou para mim? Cansado, exausto, ele falando das limitações que ele tinha. E o que resta para mim, filho? E eu olhei para ele e disse assim, pai, a eternidade, pai. A eternidade. Então nós não podemos perder de vista essa perspectiva da eternidade, porque se a nossa esperança em Cristo, ela se limita ao aqui e agora, somente a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Agora, olha o que diz o verso 20. Verso 20. Mas, o que é mas? Mas significa contrário a tudo que foi dito anteriormente. Há uma adversativa. Nós não precisamos ter esperança só para o aqui, só para agora ou só para esta vida. Por que nós não precisamos ter uma esperança só para o agora? Por quê? E aí Paulo vai explicar. Verso 20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? As primícias dos que dormem. Você sabe o que é primícias? Primeiro, e eu vou lembrar você de um episódio da agricultura do Israel antigo. Os primeiros grãos eram chamados de primícias. Eles plantavam, vinha lá a chuva temporã, regava a terra, eles plantavam, aquela chuva dava um impulso para o alimento, para os grãos. E aí, antes da colheita, vinha a chuva serôdia, que também ajudava ali no processo final para a colheita. E aí, então, os lavradores iam para os campos e colhiam os primeiros grãos, apenas uma representatividade, e levavam aqueles primeiros grãos para o templo. E o que eles faziam com aqueles primeiros grãos? Eles ofereciam a Deus como oferta de gratidão. Então, aqueles primeiros grãos ou primícias representavam toda a colheita. Eles estavam felizes. A chuva caiu no tempo certo. A lavoura está cheia de grãos. Vamos ter uma colheita abundante. As pragas, conseguimos controlar as pragas. Deus nos abençoou, estamos gratos. E aqui estão esses primeiros grãos como uma oferta de gratidão a Deus por tudo que Ele vai nos dar. Então, quando Paulo diz que Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem, é porque a ressurreição de Jesus é o quê? Representativa. O que a ressurreição de Cristo representa? A ressurreição dos ímpios, né? É isso? Eu não estou ouvindo vocês falarem. A ressurreição de Jesus representa a ressurreição de quem? Dos justos. Primeira ou segunda ressurreição? Primeira. Por isso eu não preciso ter esperança só para o aqui e para o agora. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E como diz aquele hino, porque Ele vive, posso crer? No amanhã, porque Ele vive. Não vou mais ter temor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu estava fazendo o sepultamento de um grande amigo. Muitos aqui talvez saibam quem ele é. Ele era um apresentador da TV Vanguarda, do programa Gincana da Solidariedade, Daniel Pasqualin. Fui visitá-lo na casa dele, morando numa casa maravilhosa, ao lado de um lago em Igaratá. Uma pessoa incrível, a esposa dele, Márcia, uma pessoa incrível também. Ele não era adventista, mas sempre teve fé em Deus. E fomos lá uns 3, 4 meses antes dele falecer. E lá dividimos com ele este texto. Ele disse, eu creio. Eu creio. A fé dele em Deus estava bem fortalecida. Mas a doença era muito grave. Ele já havia feito cirurgias, tratamentos, e estava ali avançando a doença. Um dia antes dele falecer, eu fui ao hospital. Pedi licença para a mãe, para a esposa e para a filha.
e coloquei um hino do Arautos do Rei debaixo da orelha dele. E o hino dizia assim: é só um pouquinho mais. É só um pouquinho mais. Porque logo, logo, Jesus vai voltar. E naquele momento, ele que ainda estava assim num processo de perda já da consciência. Ele dava para perceber que ele se esforçou e dá para entender que ele estava entendendo tudo. Naquela noite ele descansou. Mas eu creio que ele descansou no Senhor. Mas pode tirar ainda, que ainda tem um pouco mais, viu? Tem um pouquinho mais, tá? Tem um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Mas eu gostei do clima, viu? Gostei do clima. Queridos, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Mas temos motivo, então, para nos alegrar. E esse Deus, voltando lá ao texto de Romanos, Ele quer encher o nosso coração de toda alegria. Agora, pode deixar a música, pode deixar. Essa alegria. Existe alegria verdadeira e alegria falsa. Existe felicidade verdadeira e felicidade falsa. Vou dar um exemplo. Festas de fim de ano, né? Não sei, mas na minha família nem todo mundo é adventista. Muitos não são. E uma parte da família se reúne. E alguns gostam, né? Acontece isso com vocês também ou só comigo? Vou deixar de conviver? Não. Mas a gente tenta com todo cuidado. E a gente até brinca. Ei, aquele ali está meio alegrão. Essa é verdadeira alegria? Não. Verdadeira alegria está descrita em Gálatas 5, verso 22. Você sabe o que está em Gálatas 5, 22? O fruto do Espírito. Qual é o primeiro elemento descrito como fruto do Espírito? Amor. E agora adivinhem, qual é o segundo elemento descrito como fruto do Espírito? Alegria. Essa é a alegria verdadeira. E sabe o que significa essa alegria verdadeira? Essa alegria verdadeira significa que pode cair o mundo, mas você vai permanecer em paz. Essa alegria verdadeira significa que você pode perder o emprego, ou até mesmo a saúde, ou até mesmo um filho. E você vai ficar triste, você vai ficar de luto, você vai chorar, mas essa tristeza não vai roubar essa alegria do seu coração. Sabe por quê? Porque essa alegria está associada à esperança. A esperança em uma promessa que Deus fez, e Deus não é homem para mentir. É essa alegria que Deus quer encher o seu coração. Você pode passar pelo vale da sombra e da morte, você pode passar por aflições, você pode passar por perseguições, lutas. Você se lembra? Paulo e Silas na cadeia, perseguidos, afligidos. Mas o que eles estavam fazendo? Porque estavam alegres. Tristes talvez pela situação, mas alegres pela esperança. Porque essa alegria está associada à esperança. E ela não é circunstancial. Alguns jovens, né, e nada de errado com isso. Eu fazia isso. Quando eu me casar eu vou ser feliz. Demorou, gente. Eu casei com 35 anos, quer dizer que eu não fui feliz? Eu não posso condicionar a minha felicidade a coisas. Quando eu completar a minha faculdade eu vou ser feliz. Quando eu ganhar meu próprio dinheiro, quando eu comprar meu carro, quando eu casar. E depois você casa, compra carro, puxa, mas tem um vazio aqui dentro. É porque eu não tenho filho, então vai lá e faz um filho. Puxa, mas agora eu preciso de uma casa maior. E aí constrói uma casa maior. E aí sempre vem uma coisa e parece que tem um vazio dentro do coração. Sabe por quê? Porque esse vazio do coração, ele é infinito. E coisas não preenchem esse vazio. E nem pessoas, mesmo pessoas próximas, como esposo, esposa, filhos, não preenchem esse vazio. Porque esposa, esposo, filho não é infinito, não é eterno. Somente aquele que é eterno pode preencher o espaço infinito do coração. Deus fez assim. E Deus quer encher o seu coração de toda alegria. Mas não é só alegria, não.
Deus também quer encher o seu coração de toda paz. Lembra? Que o Deus da esperança enche o seu coração de toda alegria e paz. Gente, a gente vive num mundo mau, não é verdade? Se você começar a pesquisar aí no Twitter, ou em algumas redes sociais, você vai ver briga política, você vai ver tanto caos. Se você assistir os telejornais, gente, está difícil. E não precisa nem acompanhar nada de mídias sociais. Se você sai na rua, se você passeia por aí, você vai ver pessoas pedindo dinheiro, pessoas não tendo onde morar, pessoas não tendo onde dormir, pessoas não tendo o que comer. Estamos vivendo em tempos difíceis. Filhos se voltando contra os pais, pais assassinando filhos, filhos assassinando pais. A coisa não está fácil, queridos. O índice de suicídio aumentou violentamente nesse período de pandemia. Lá na escola bíblica tem um grupo de pessoas que atendem telefones, e este grupo diz que nos últimos dias da pandemia para cá, o índice de pessoas reportando ideações suicidas aumentou significativamente. Deus quer encher o seu coração de paz. E como diz o hino, pode cair o mundo? Como que isso é possível, queridos? Como que isso é possível? É confiança na palavra de Deus. É confiança em Deus. É ter esperança em Deus, que não é homem para mentir. E de fato eu gostaria de dizer que as coisas não vão piorar, mas isso não é verdade. As coisas vão piorar, mas a boa notícia é que Deus vai proteger. E mesmo que em algum momento a tragédia bata a porta de sua casa, você não vai se desesperar. Você vai continuar com alegria no coração, triste, mas com alegria, porque essa alegria não é circunstancial, é uma alegria que está associada à esperança. E como é que eu posso ter essa esperança, pastor Fred? A Bíblia diz que, Paulo diz lá em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir da palavra. Ouça a palavra, estude a palavra, guarde a palavra no coração, como disse Davi, guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Aqui está o segredo da vitória na sua caminhada cristã. A vida está difícil? Está difícil para todos nós. Mas você pode ser alegre, você pode ter paz no coração, mesmo com o mundo caindo e com as estruturas se desfazendo. Você pode ter essa tranquilidade. Mas que paz é essa? Se você continuar lendo o texto de Gálatas 5, verso 22, você vai ver qual é o terceiro elemento do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Sabe que paz é esta? Romanos 5, verso 21. Romanos 5, verso 1. Romanos, capítulo 5, verso 1. Romanos 5, verso 1 diz assim. Vou ler do verso 1 até o verso 5, tá bem? Entenda que palavra justificado como perdoado. Uma pessoa que foi justificada, ela foi declarada justa. Não por ser justa, mas porque o justo Salvador atribui os méritos dele ao pecador. Então, entenda aqui, justificação como perdão. E o texto diz assim, justificados ou perdoados mediante a fé, temos o que com Deus? Paz. Queridos, eu conheço muita gente que coloca a cabeça sobre o travesseiro e não dorme, porque não tem paz. Pessoas que conquistaram riquezas, que empreenderam, conquistaram muitos recursos, mas no meio do caminho se perdeu e perdeu a família. Algumas pessoas perderam a família em todos os aspectos. Houve divórcio, os filhos foram para as drogas, mas em outros aspectos a família ainda continua vivendo junta, mas sem afinidade, sem respeito, sem admiração.
os filhos revoltados contra os pais, a esposa distante. Não, e agora a pessoa põe a cabeça no travesseiro e começa a se lembrar das coisas erradas, de onde se perdeu. Sabe qual é a cura para isso? É o perdão. É o perdão. E a Bíblia está dizendo que quando somos perdoados, nós temos o que com Deus? Paz. Somos reconciliados com Deus. Não há mais nada que nos separe de Deus, porque o pecado causa separação. E para você lembrar da situação de alguém que vive separado de Deus, é só você se lembrar de Adão lá no Éden. Quando Adão pecou, o que aconteceu? Ele perdeu a paz. Passou a ter medo. Passou a ter vergonha do seu corpo. Sim, Adão passou a ter vergonha do seu corpo. Eva passou a ter vergonha do seu corpo. E se esconderam de Deus. E Deus procura o homem e a mulher, porque Deus quer devolver-lhes a paz. Houve uma ruptura no relacionamento por causa do pecado, mas Deus queria restaurar a relação do ser humano com Ele. Quer ter paz? Você talvez saiba, eu tive 12 anos de insônia na minha vida, tomando remédio para dormir. Eu acho que o meu problema de insônia foi num momento específico, mas depois de tanto tempo tomando remédio, não conseguia tirar o medicamento e dormir. Foi com muita luta, com muita oração, que eu consegui deixar todo o remédio de lado. Faz mais de 3 anos que eu não tomo nenhum remédio para dormir. Louvado seja Deus. Então eu sei o que é deitar na cama e não dormir. Eu não desejo isso para ninguém. Pessoas que não têm paz. Como diz o salmista, em paz me deito. Em paz me deito e logo pego no sono. Como o salmista também diz no Salmo 127, em vão acorda o trabalhador de madrugadinha, dorme tarde para comer o pão que penosamente ele consegue conquistar, pois aos seus amados Deus o dá enquanto dormem. Quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não. É que a pessoa quando dorme, ela descansa. Ela descansa na certeza de que Deus está cuidando dela. Isso é paz. Isso é em paz me deito e logo pego no sono. Porque essa pessoa tem certeza de que, eu fui mandado embora, eu não tenho mais emprego. Mas ela dorme em paz porque ela sabe que tem um Deus que vai abrir uma porta para ela amanhã. Ou uma venda que está em processo de ser feita e você está angustiado, porque você precisa muito daquela venda. Mas se você confia em Deus, você vai descansar em paz. Porque Deus está cuidando de você. E não vai deixar faltar nada para você. Mas essa paz aqui que eu estou mencionando, ela é fruto de uma reconciliação com Deus. Ela é fruto do perdão. Ela é fruto da certeza do cuidado de Deus e do amor de Deus por você. E o texto continua. Verso 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos. No que nós nos gloriamos? Na esperança da glória de Deus. Verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, queridos, na adversidade, persevere, persevere, persevere. E a sua fé e perseverança terão ação completa e tornarão você maduro. Maduro. E sabe, Deus é tão maravilhoso que na sua caminhada, mesmo nessa caminhada de dor, de aflição, Ele derrama o que sobre você? O seu amor. Está aqui, verso 5. Ele derrama, olha, essa esperança não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso que Jesus disse que nós devemos clamar pelo Espírito Santo. Ele é
tudo para nós. Tudo. E agora, queridos, eu termino dizendo, enquanto Cristo não volta, como é que nós devemos viver? Bom, nós devemos viver com esperança, devemos viver com alegria e devemos viver em paz. Mas tem um texto aqui que aplica estes conceitos a um novo conceito. Romanos 12, verso 12. Como é que nós temos que viver antes de Jesus voltar? Romanos 12, verso 12 diz assim. Olha que texto maravilhoso. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Queridos, está difícil para você? Eu vou dizer que para mim também não está fácil. A gente passa por momentos tristes na nossa caminhada. Preocupações, inúmeras preocupações. O mundo não é perfeito, longe, muito longe de ser. Sofremos com pessoas próximas a nós que sofrem. Não temos controle sobre todas as coisas. Pessoas que gostaríamos que estivessem aqui ao nosso lado não estão. A situação não é fácil para ninguém. Preocupação com as contas, com os compromissos, com a criação dos filhos. São muitas preocupações. Mas eu tenho uma boa notícia. A despeito de tudo isso, você pode desfrutar de esperança. Porque Deus não é homem para mentir. E Ele prometeu vida em abundância, no presente e no porvir, vida eterna. Segundo elemento, a despeito de tudo que nós vivemos neste mundo, você pode viver com alegria no coração. O povo de Deus é um povo alegre. É um povo alegre. Não perca esta alegria, porque esta alegria está associada à esperança. A essa esperança, que é o nosso firme fundamento. E a despeito deste mundo caótico, você também pode desfrutar de plena paz. Pode cair o mundo, mas você vai permanecer em paz. E as pessoas ao seu redor vão olhar assim, gente, que fé essa pessoa tem? O que ela tem de diferente que eu não tenho? Porque ela é afligida, mas ela está serena, está tranquila. Eu quero conhecer a experiência dessa pessoa. Eu quero conhecer o Deus que essa pessoa segue. Ontem mencionei que você está sendo chamado. E você está sendo chamado de novo. Você está vivo. Deus está te chamando de novo. Eu só não sei se isso vai acontecer amanhã, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Mas hoje Deus está chamando você de novo para sair da sua zona de conforto. A zona de conforto mais gostosa você já venceu. A mais difícil de todas, que era sair do ventre da sua mãe. Agora Deus está chamando você a sair de uma outra zona de conforto. Como mencionei, pode ser num elevador, pode ser na faculdade, pode ser com aluno ou pai de aluno, pode ser com vizinho, pode ser com colega de trabalho. O Espírito Santo vai conduzir você. O Espírito Santo sopra onde Ele quer. Ele vai dirigir os seus passos, vai impressionar a sua mente e vai colocar as palavras na sua boca. E eu pergunto para você, qual vai ser a sua resposta? Eu vou? Eu vou? Amém. Posso ouvir de novo? Eu vou? Amém. É só um pouquinho mais. É só um pouquinho mais. É só um pouquinho mais. Eu vou.